Oiê, sou Gleice Arruda e vou falar agora nesse vídeo sobre as ordens do amor. O Bert Helling, ele descobriu, ele sistematizou as constelações da maneira como a gente conhece ela hoje. E nesta constelação, nessa teoria sistêmica fenomenológica, o Bert Helling coloca a lei da vida e posteriormente ele chama a lei do amor, que é a lei que nos rege. Então todos os nossos comportamentos, eles são pautados nessa lei da vida. E aí dentro dessa lei da vida, da lei do amor, existem três leis, que é a lei do pertencimento, a lei da hierarquia e a lei do equilíbrio entre o dar e o receber. E aí dentro disso tem as ordens do amor. E as ordens do amor, se ela não estiver no trilho certo, o que acontece? A ordem fica em desordem, o amor fica em desamor e traz um monte de sintomas, um monte de efeitos em toda a sua vida. Então, o que acontece? A gente tem o nosso sistema de origem. O nosso sistema de origem é o local, é a família na qual a gente nasceu. Então ali existe todo um contexto e ali existe toda uma possibilidade de nós nos desenvolvermos. E nós vamos nos desenvolver e nós vamos permear pela vida, nós vamos caminhar na vida sempre vinculados com esse pai e com essa mãe e com o amor que nós temos por eles e que eles têm pela gente. E aí nesse vínculo de amor existem inúmeras situações que são traumáticas, que são simbióticas, são inúmeras situações que na verdade podem, ao invés de contribuir beneficamente para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento, elas podem ser maléficas, elas podem inibir o nosso desenvolvimento e elas podem castrar o nosso desenvolvimento ou elas podem prejudicar o nosso desenvolvimento de uma forma ou de outra. E a ordem do amor é o seguinte, a gente nasce ali então daquele pai e daquela mãe, então os dois estão aqui, certo? E aqui está o pai e a mãe, e nós estaríamos aqui na frente. Por quê? Porque a gente veio depois, a gente veio deles. Então não tem como nós estarmos aqui. A gente sempre, enquanto filhos, nós vamos estar aqui na frente desses nossos pais. E a nossa vida é para lá. A gente segue o fluxo para lá. E nesta ordem do amor, o que acontece? Nós estamos aqui nessa nossa família de origem. E aí, se a gente cresce, se a gente desenvolve, se a gente vai para a vida, se a gente arruma um relacionamento e se a gente vai para uma família, então a gente sai desse lugar, desta família de origem e a gente vai para uma outra família, para constituir a nossa família, que aí o Bert Helling chama de família atual. Ele nomeia de família atual para diferenciar dessa família de origem. E aí o que acontece? Na ordem do amor, então se eu sair daqui e eu vim para cá, para esse outro núcleo familiar, na ordem do amor, a minha energia, o meu foco tem que estar aqui nesse novo sistema e não aqui. Por exemplo, se eu, vamos para visualizar aqui de uma maneira que fique bem fácil de entender, vamos imaginar que eu, Gleice Arruda, estou aqui nesse novo contexto e que aqui é a minha família de origem. Então vamos imaginar que aqui do meu lado esteja o meu companheiro, certo? E aí então, se a minha energia não estiver aqui, nesse núcleo que eu formei, se a minha energia, por exemplo, eu estou aqui com esse homem aqui, vamos falar que aqui a minha mão seja um homem aqui, meu companheiro, só que o que acontece? Ao invés de eu estar com a minha energia aqui, eu estou simplesmente assim, ó. A minha energia, o meu foco está aqui, lá na minha família de origem, na minha mãe ou no meu pai. Então, o que acontece? Se eu estiver assim, ó, esse relacionamento aqui não tem chance de dar certo, não tem chance de continuar. Por quê? Porque ao invés do meu amor estar aqui, da energia do meu amor, do foco estar aqui, ele estaria numa ordem inversa, numa ordem contrária. Eu estaria priorizando o sistema anterior, o sistema de origem.
Então, o que acontece? Esse sistema, ele não se mantém, ele não consegue se estruturar e se manter. Porque na ordem do amor, eu tenho então que deixar aquele sistema lá de trás e vir para cá com tudo. É como se eu pulasse no rio com esse meu companheiro. E para pular nesse rio, o ideal é que a gente pule de mãos dadas. Por quê? Porque se a gente não pular de mão dada, o que vai acontecer? O rio, ele não é estanque, o rio, ele tem movimento, o rio, ele segue um fluxo. E se eu pular nesse rio com o meu companheiro, mas se a gente pular cada um livre por si só, o que vai acontecer? Nessa jornada do rio, nessa jornada da vida, nessa jornada do relacionamento, o que vai acontecer? O rio vai nos levar e dependendo de como ele nos leva, a força do rio e de como nós estivermos nesse rio, o que vai acontecer? Nós vamos nos separando. Então, por isso o ideal é que a gente pule simultaneamente nesse rio do matrimônio, nesse rio do relacionamento, nesse rio da vida, de mãos dadas. A gente pula de mão dada, por quê? Porque aí a gente tem mais chance de suportar e de lidar com os desafios dessa vida a dois. Porque se a gente estiver solto, o que vai acontecer? O rio vai nos levar de acordo com a vontade dele. Se a gente estiver unido, a gente dá força um para o outro e a gente consegue superar todos os desafios que aparecerem nesse relacionamento. E uma outra questão é que usando essa analogia, essa figura do rio, o que acontece? O rio, ele tem duas margens. Isso quer dizer que nesse pular do rio, ora esse casal vai pender um pouco mais para a margem da esquerda, que estaria significando a margem do sistema familiar meu, e ora esse rio vai nos levar para a margem da direita. O que é isso? Tem momentos que a gente vai ter que estar com a família dele, desse companheiro, porque se durante o casamento, durante esse movimento, essa viagem nesse rio desse relacionamento do casamento, se eu estiver só nessa margem de cada margem da família, do sistema familiar do meu marido, o que vai acontecer? Simplesmente vai chegar um ponto que eu não dou conta mais do relacionamento, porque eu também tenho família, eu também tenho mãe, eu também tenho pai, eu também tenho um sistema do qual eu pertenço e ao qual eu amo. Então, nesse caminhar do relacionamento, da ordem do amor, quando você pula no rio, de mãos dadas, ora você vai estar um pouco mais na margem da esquerda e ora você vai um pouco mais para a margem da direita. Mas o ideal é que isso seja momentâneo. E não tem que ser algo regular, tem que ser escasso. Porque quando você pula na margem do rio, quando você pula no rio com seu parceiro de mão dada, vocês pulam para formar o sistema de vocês, o relacionamento de vocês. Então, todo o amor de vocês, toda a energia precisa estar neste novo sistema. E não você está voltada, concentrada naquele sistema anterior, que é o seu sistema de origem. Então, na ordem do amor, existe esta hierarquia, existe essa tendência. E aí, seguindo esta tendência, essa ordem do amor, ainda tem mais uma questão, que é uma questão que costuma acontecer muito e que é uma questão que costuma prejudicar muito os relacionamentos, que é quando chega um filho no relacionamento. O que acontece? Normalmente nós mulheres, a gente faz o quê? A gente prioriza 100% a criança, o bebê que nasceu, e a gente negligencia o parceiro. E aí lembrando que esse parceiro chegou primeiro do que o filho. Então, se a gente negligencia esse parceiro e concentra só na criança que chegou, com certeza esse relacionamento também está fadado ao fracasso, está fadado a ter inúmeros problemas e depois a gente ainda vai querer acusar esse bonitinho que está aqui do lado. Ó. Vocês estão vendo, né? Porque esse lindo maravilhoso aqui, eu sei que vocês estão vendo, eu estou vendo esse lindo maravilhoso aqui, ó. Espero que vocês estejam vendo. Então, a gente precisa dar uma olhada nessa ordem do amor para que a gente não perca a situação de vista, para que a gente não perca o foco, porque é como tem também uma outra analogia que é muito legal, que assim, ó, é considerado o amor, ele é o vaso, deixa eu ver se é isso mesmo, a gente faz uma relação do vaso com a água, é isso mesmo, do vaso com a água. O que acontece? O vaso,
ele é a ordem. E a água é o amor. Então, o que que acontece? Se não tiver o vaso para conter essa água, o que que vai acontecer? A água esparrama e você fica sem condições de usar essa água, porque você vai perder a água. Então, um amor sem ordem, um amor em desordem, você também vai acabar perdendo, porque você não vai ter nenhum controle. E o que que acaba acontecendo? Por mais que você ame, você acaba perdendo essas pessoas por falta de ordens do amor. Então fica a dica, e se você precisar de algo mais é só entrar em contato, tá bom? Beijo, a gente espera aqui no Pro Saberes.